Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso videocast Vamos Conversar, um espaço de aprendizagem, reflexão e diálogo, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E nesta semana nós vamos falar sobre convivência e participação familiar na comunidade escolar. Para isso, eu tenho 3 convidadas muito especiais aqui comigo. A Elvira Pimentel, que é doutoranda da Faculdade de Educação da Unicamp. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite e obrigada a todos aqui também pela presença. A Cristiane Peruso, que é diretora do SEI Orlando Ferreira da Costa, que fica na região noroeste de Campinas. Muito obrigada, Cristiane. Imagina, eu que agradeço. Espero que seja um diálogo bem produtivo e desejo uma ótima tarde a todas aqui. A mãe, Cristiane, a você, Lilian, e a você, Elvira. E temos mais uma Cristiane hoje. Hoje a gente tem 2 Cristianes aqui na mesa. É a Cristiane Maria da Silva Souza, mãe do Enzo, que é aluno da EMF Padre Domingos Atti. Muito obrigada, viu, Cristiane, pela presença. Eu que agradeço o convite. E aí a gente vai começar. Eu já dei uma breve apresentação aqui de cada uma de vocês, mas eu queria que cada uma de vocês falasse um pouco sobre si, sobre como se relaciona com esse tema. E você pode começar, por favor, Cristiane. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa noite, né, na verdade. Bom, eu já estou na educação infantil, que é a minha área de atuação, há 20 anos. Então, meu foco aqui vai ser, né, em relação à parceria escola e família, nessa perspectiva da educação infantil, que eu muito me identifico. Só queria falar uma pequena sutileza, assim, que a gente ainda encontra, se depara, quando eu recebi o tema, né, do meu representante regional, Miraldo, muito querido, muito competente. Não foi ele que me enviou, já veio uma mensagem encaminhada, mas estava lá, família versus escola, né, a parceria. Esse versus, esse xizinho, desde muito cedo a gente já entende, né, que é uma questão de oposição, de contrariedade, porque a gente vê, né, enquanto criança, a gente começa a aprender, né, vendo partidas de futebol, por exemplo, jogos, né, seria um contra o outro. Então, isso é uma sutileza, mas que inconscientemente já pode trazer alguma coisa negativa nesse primeiro contato, né? Então, assim, eu vou escrever um bilhete, né? Mandar um bilhete para a família e já colocar bem-vindos, né? Família, esperamos contar com a sua parceria família versus escola. Então, isso já pode trazer uma carga inconsciente negativa ali para as relações. Né? E, assim, enquanto professora, eu fiquei 9 anos em sala de aula. Eu sempre fui de que a família precisa estar presente no cotidiano, né? A gente não pode ter aquilo de que família atrapalha, que ainda a gente ouve. Né? Elvira tá aqui, pode me até elucidar melhor. Mas assim, eu nunca tive isso. Eu acho que a família dentro da sala é o melhor parceiro, o melhor companheiro de trabalho que você pode ter. Né? Porque a gente tá lá, eu sempre falo assim nas primeiras reuniões, a gente tá cuidando, educando o bem mais precioso de cada um ali, né? E se eu não tiver essa parceria, esse vínculo, estabelecer esse vínculo, vai ser muito difícil que eu consiga alguma coisa, né, com a criança. É isso. E é sobre isso tudo que a gente vai conversar hoje. E você, Elvira, fala um pouquinho de você. Eu sou pesquisadora, né, como você falou, mas também sou professora da Rede Municipal de Feira de Santana, na Bahia, e atuo como coordenadora lá, estava atuando como coordenadora também. Então, minha relação com famílias, assim, era muito intensa, né, e com a própria construção dessa ideia de como se relacionar com a família dentro da escola, era algo que me chamava muita atenção. E dentro das nossas pesquisas, a gente faz pesquisa sobre convivência na escola, convivência escolar, a gente trabalha diretamente também com as famílias, né? Porque a gente entende a importância da participação das famílias nessa construção da convivência da escola. O quanto que uma escola, né, quando ela tem possibilidades de intervenção com as famílias e das famílias estarem participando ativamente nos diversos processos de participação que a gente tem mesmo institucional, o quanto isso é potente para uma construção de uma convivência mais ética, mais democrática, e isso é fundamental, né, para que a gente tenha de fato uma escola mais democrática, para que a gente tenha de fato uma escola que pense para além dos muros, né, e que pense nessas crianças como sujeitos que são integrais. Então a gente entende nos estudos da convivência que a família é o primeiro,
o primeiro locus de socialização em nível privado, e a escola seria o locus de socialização em nível público. Então, cada um sai das suas famílias e se encontra na escola. Então, como que a gente também não cuida, né, das famílias, ou como que a gente não lida, né, com essa relação. Então, é bem por aí a minha conexão com esse tema, e eu fico agradecida de a gente poder conversar aqui hoje. E você, Cristiane, conta pra gente. Eu sou Cristiane, eu tenho 2 filhos, 2 meninos. Eu tenho o Eduardo, de 15 anos, e o Enzo, de 12. O Enzo é autista, né? A gente tem o diagnóstico aí desde os 3 anos. E eu sou servidora pública do Estado, então eu conheço um pouquinho da realidade em questão de família com a prefeitura, mas também a relação com a escola do Estado. E o tema é muito importante, porque quando a gente consegue a parceria com a escola, os avanços são gigantescos. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar. E eu queria fazer uma pergunta que parece simples, mas na verdade acho que é a pergunta que é o pulo do gato, né? Qual que é a importância dessa relação e dessa parceria, né? O que isso significa na vida escolar dos alunos? No que isso afeta essa vida escolar dos estudantes? Elvira. É fundamental, acho que como as 2 Cristianes aqui já foram trazendo, né? É fundamental porque aquela criança ou aquele adolescente que está ali é uma criança inteira, que ela não deixa de ser filho, nem deixa de ser aluno quando ela está nas 2 instituições. E entender essa criança como inteira, essa criança que sai de casa, mas que também às vezes tá ali, sentiu alguma coisa, não tá muito bem naquele dia, ou que veio da escola e tá sentindo algumas coisas que viveu lá e não tá muito bem. Então, essa conexão dessa criança que é inteira, e essa ideia da escola como um espaço de educação e não de ensinagem, sabe? Em que a gente ensina só a cabeça e deixa o resto do corpo e deixa o resto dos sentimentos tudo de fora, é bem importante para a gente entender a importância dessa parceria, porque se a gente tem alguns processos que exigem uma atenção individualizada, a gente só vai conseguir fazer essa atenção individualizada se a gente também estiver em parceria com a família para entender quais são as demandas que essa família também traz. E a família entender quais são as demandas que estão vivendo na escola para pensar em caminhos para construir junto. A gente sempre fala isso assim, é para construir junto, é para pensar no melhor para aquela criança, para aquele estudante. Então, para que a gente possa pensar naquele estudante de forma integral, a gente precisa dos dois, né? Das 2 instituições andando e caminhando juntas e respeitando os seus conhecimentos. Porque a escola tem um conhecimento sistematizado, muitas vezes, já tem alguns estudos em alguns temas, que pode, inclusive, fazer algumas trocas com a família, mas a família também tem um conhecimento que é um conhecimento de como ela lida com aquele cotidiano, de como ela lida com aquela criança e que pode trazer também para a escola. Então, é esse olhar e esse equilíbrio, né? E esse respeito aos conhecimentos que vão sendo trazidos e aos processos no intuito de avançar juntos, em prol daquela criança e daquele estudante que está ali, às vezes precisando de uma atenção maior, ou às vezes está ali, mesmo um estudante da escola, que como todas e todos precisam dessa atenção de forma individualizada. É verdade. Eu acho que a gente precisa conhecer a criança, né, o aluno, precisa conhecer um pouquinho, que seja a realidade que ele tem em casa, né, porque ele é um ser mesmo único, não tem como ser uma coisa em casa e ser outra coisa na escola. E o que ele vive em casa influencia, né, os relacionamentos que ele tem na escola e vice-versa. Então, é muito fundamental que a gente tenha... Eu acho que, assim, na educação infantil, voltando aqui, né, é um pouco mais fácil pra gente, porque tem a professora, enquanto, né, na creche tem a professora, as educadoras ali, elas conseguem ter aquela proximidade maior, um cuidado maior. Depois a gente pensa, vai para o fundamental, já tá maiorzinho, né? Fundamental 2, principalmente, que aí tem muitos professores, né? E realmente fica até um pouco mais difícil do professor conhecer todas aquelas crianças da sala, sendo que ele tem várias aulas, né, em outras turmas. Mas, assim, precisa desse esforço. E a família também ter essa disponibilidade, porque, assim, acho que é fundamental aí a gente se mostrar, né? Ali, até enquanto servidor público, estamos ali para servir, né? No nosso caso aqui da rede municipal. Mas, assim, mostrar essa disponibilidade, né? Estamos aqui abertos ao diálogo, abertos à parceria, sem julgamentos, né? E a família também ter essa contrapartida. Ao mesmo tempo, a gente pode vivenciar, assim, algumas famílias não participam muito, porque elas têm também todo um histórico, né? Elas passaram muitas, eu me coloco, a gente viveu, né, numa escola,
na época da ditadura, em que a gente não podia participar, a gente não podia falar, mesmo enquanto a gente estava correto, a gente não tinha essa voz, né? Então ainda tem alguns resquícios disso, desse medo, dessa falta de confiança. Será que se eu for, eu vou ter essa abertura? Né? Será que o professor, porque o professor era o detentor, né, do saber e não podia mais ninguém falar nada contra. Então, acho que isso também tem que ser quebrado, né? E é um trabalho de formiguinha, eu acho. É bem assim, devagar, mas a gente não pode desistir disso. Tem sempre que estar motivado, né, para que a gente consiga se relacionar, né? E aí também a família nessa questão. E é nítido quando a gente consegue essa parceria, ainda mais no meu caso, com uma criança atípica, quando a escola resolve ouvir a família e acolher, porque é acolhimento, né? Principalmente com a criança atípica. Então, assim, quando acontece a parceria, a gente consegue isso, os avanços são muito significativos, né? Porque a gente consegue pontuar e descobrir aonde pode melhorar, com o professor mesmo, mostrar para ele o que dá para fazer, né? E continuar o trabalho em casa, para que ele se reconheça dentro do espaço, fique bem, e é um desafio. Cada etapa é um desafio. Quando a gente fala assim, educação infantil, foi bem mais tranquila. Fundamental 1, foi bem. Quando chega no Fundamental 2, acho que o desafio fica gigantesco. Até essa parceria fica muito mais difícil. Isso é importante porque, ao mesmo tempo, a gente acha que tem dois lados, né? Tem um lado ali daquela família que já tem um pouco mais de disponibilidade, que entende a importância, né? E que quer estar envolvida. E a gente tem do outro lado famílias que por inúmeras questões são mais distantes do convívio escolar. E o que você falou é muito importante, sem julgamento. Porque cada família tem um contexto, cada família tem uma história, cada família tem as suas dificuldades e os prejuízos. Então eu acho que nesse sentido é um desafio para a escola também, né? E a gente sempre fala que a escola acaba sendo responsabilizada algumas vezes até por atuações que não são essencialmente delas, né? Que são até mais sociais, não de educação, mas também cabe um pouco à escola esse esforço de se aproximar, né? Especialmente na rede pública, né? Em que a gente encontra tantos contextos. É mais ou menos por aí? Sim. Esse esforço, né, que você traz de aproximação, eu entendo como espaços mesmo, como ela traz. Então, mostrar que tem os espaços. Não é porque os espaços vão existir que eles vão ser ocupados rapidamente, até porque as pessoas não estão acostumadas que eles existam, como ela bem trouxe. Então, é uma construção mesmo de formiguinha e que a escola, não porque a família deixa de ir, por exemplo, ela vai deixar de ter o espaço de acolhimento, o espaço de escuta, o espaço de mostrar. Inclusive espaços institucionais, como o conselho, em que as famílias participam de forma mais intensa, não necessariamente para falar de uma criança, mas para pensar as decisões da escola, né, junto. Sejam os órgãos aqui em Campinas, por exemplo, alguns órgãos colegiados à gestão, para pensar em como cuidar dessa escola, porque a escola é para ser de todo mundo, né? E a família, ela também tem um olhar importante. Então, a participação das famílias nesses espaços também é uma construção. Não é algo dado, não é algo que a gente tem costume, como você falou, enquanto sociedade, muitas vezes, de participar. A gente não tem costume de participar de assembleias, a gente não tem costume de participar desses espaços democráticos. Então, essa construção democrática dentro da escola é um degrau que vai sendo feito a cada processo. E à medida em que isso vai sendo feito de forma respeitosa e a família se sente respeitada, por exemplo, a família sabe que ela não vai para a escola só para ouvir reclamação, que é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes tem esse estereótipo, a escola liga, a gente já fica, né? A escola ligou, então, ou a escola chamou, já é alguma coisa. Não, podem ser criados espaços para conversar, né? Por exemplo, todo semestre a gente faz um diálogo para poder conversar, ouvir, independente da criança ter vivenciado alguma coisa difícil ou não. Então, a família já sabe que ela vai para lá para ouvir, para conversar. Outra coisa, saber, por exemplo, que em uma reunião coletiva, a sua criança não vai ser exposta, né? Ou seja, ter a segurança de que eu posso ir para reuniões coletivas porque a escola não está fazendo aquilo para expor, para os pais falarem de uma criança ou de outra. A ideia não é essa, é para conhecer a proposta da escola, para saber o que a criança vai estudar durante o ano. Então, essa construção é uma mudança, porque como a Cristiane estava trazendo, né? Escola versus família, essa ideia de que a escola ensina, a família educa. Essa coisa muito assim de papéis. Claro, existem os papéis de cada um e a gente sabe disso e a gente não vai negar, mas
entender que há caminhos e parcerias que são possíveis nesses papéis para que cada um possa desempenhar. E sem separar muito essa coisa do ensino, da educação, né? No sentido de que a gente separa essa pessoa, essa criança em várias partes e cada instituição cuida de uma parte, digamos assim. Então, a escola como um ambiente de acolhimento e de parceria, né, Cristiane? Como você falou, você tem um filho que é atípico, né? E aí, é claro que em todos os casos, essa é só mais uma individualidade, porque cada um de nós tem as suas especificidades. Mas é importante que a escola consiga olhar para cada aluno, né, e de forma a se abrir para acolher a família do aluno, né? É de extrema importância quando você consegue levar seu filho para um ambiente onde você se sinta acolhido, onde ele consiga fazer ele se integrar, né? Porque o Enzo, no caso específico do meu filho, ele é um autista não verbal. Então, os desafios são gigantes, né? Então, assim, quando a gente consegue que a escola acolha, consegue interagir, mostrar para os outros, como eu posso falar? Mostrar que dá para incluir e que ele faz parte. Que ele faz parte. E isso acontece, vai muito bem. Hoje ele está numa sala onde ele está desde o primeiro ano. Então, assim, todos se reconhecem. Os amigos caminharam nessa trajetória e a escola sempre junto. Em qualquer situação, sempre pontuando, sempre acolhendo, sempre chamando a família para estar junto, para mostrar o que melhorou ou o que não está funcionando, né? Então, a importância da comunicação também. Comunicação entre a escola e família. Faz muita diferença. A gente está falando aqui, a gente já falou disso um pouco aqui, queria a gente falar mais, que é essa história da democracia, do espaço democrático, né? Porque o espaço democrático é feito por pessoas que são diferentes, por pessoas que têm histórias e contextos diferentes, e isso é parte muito importante do desenvolvimento e do aprendizado das crianças e dos adolescentes, né? Então, quando você tem ali crianças que representam núcleos familiares distintos, isso tudo está ajudando no desenvolvimento, desde cedo, desde a educação infantil. Com certeza. Essa questão da gestão democrática é relativamente nova ainda, né? A gente ainda se apercebe de dificuldades, assim, quando a gente analisa não o contexto de Campinas, né, mas o contexto nacional, assim. E a partir da LDB de 96, que traz, né, o princípio da gestão democrática, né, então aí eu já me coloco, assim, né, como defensora, né, porque a gente precisa, assim, abrir esses canais de comunicação, precisa abrir para participação, e desde as crianças pequenas até as famílias, claro. Em Campinas a gente tem, não sei se a Lilian já viu, a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, né, que é um colegiado muito importante. Ele foi implementado em 2014 na rede e, assim, é passo de formiguinha, como tudo, né, mas tem assim, mostrado coisas super positivas, né, porque a gente possibilita, é um colegiado a mais, porque a gente fica às vezes no conselho de escola, ou aquela participação, né, na reunião com as famílias, mas assim, a CPA tem reuniões mensais, então assim, eu acho que facilita bastante, né, aí a escola também pode pensar em horários apropriados, porque também tem uma questão, assim, de dificuldade, acho que em relação à questão social mesmo, sim, né, vamos pensar, até, né, falando assim da pandemia. A pandemia, no último censo, que saiu de 2022, 2023 ainda não saiu, mostrou uma evasão maior, quase o dobro, né, no Fundamental 2, porque os jovens precisavam sair, e assim, o censo daqui, né, de Campinas, da nossa região, e as cidades, assim, para trabalhar, para ajudar em casa, né, e muitas famílias não conseguem ir nas reuniões, nos eventos que a gente faz, porque elas não podem faltar ao trabalho, né. Mas assim, a gente, quando se aproxima da família, olha, a gente entende, você tem direito, né, de participar, na verdade é um dever, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que você participe das reuniões com a escola, né, e você pode negociar no seu ambiente de trabalho, né. Aí vem a mãe, nossa, consegui, ele me liberou. Então, às vezes, falta também, né, esse esclarecimento da escola, né, que seria um plus também, né, porque a gente ainda acaba entrando em outra esfera, né, você sabia que você pode negociar, né?
Ai, mas vai descontar. Não, conversa, porque tudo é conversado, tudo é negociável, eu acho, né? O diálogo, a comunicação não violenta, porque às vezes você chega também, né? Cristiane deve conhecer, assim, também já deve ter passado, assim, por muitas famílias também que chegam, né? E de uma maneira não tão adequada, né? Exigindo os direitos que a gente sempre fala, a gente é o maior detentor também, né? Do direito das crianças, o defensor, aliás, desculpa, o maior defensor do direito das crianças. Então, o gestor ali é o primeiro, eu acho, né? Mas, às vezes, o modo como a família chega também não é muito legal. Então, já cria uma rusga ali naquela primeira, né? Convivência. Então, fica um pouco complicado. Então, acho que o diálogo é a base de tudo, mas um diálogo respeitoso. Na verdade é isso, né? É conversando que a gente se entende. A gente precisa entender, incluir todo mundo, né? De forma adequada, claro, respeitosa. Mas assim, a gente sabe que as relações humanas são relações humanas, né? E aí a gente vai sempre encontrar algumas dificuldades. E eu queria saber isso, assim, queria até ouvir um pouco da Elvira na pesquisa que ela faz, se é possível a gente pensar assim, em indicadores, por exemplo, de prejuízos, né? Como é que a gente consegue dizer qual é o prejuízo, por exemplo, no desenvolvimento da criança? Isso de fato afeta a forma como ela se relaciona com a educação, como ela se relaciona com o aprendizado, quando não há uma convivência mais harmônica, digamos assim, entre família e escola? Então, as pesquisas que a gente faz, né, principalmente sobre clima escolar, elas apontam a importância dessa percepção geral, inclusive da percepção e da participação da família como uma das dimensões do clima. E o clima escolar, que não é só a família, mas é infraestrutura, formas de aprendizagem, lida com conflitos, regras, são várias coisas, dimensões que compõem o clima escolar. No instrumento que a gente tem aqui, são 8 dimensões. Uma delas é a família. A relação família-escola e comunidade, porque a gente também tem uma relação mais ampliada que é com a comunidade do entorno, né? E essa é uma das dimensões que fazem parte dessa avaliação. E que sim, dá para fazer uma avaliação estatística e tudo mais. E o conjunto dessas dimensões que formam o clima escolar, os estudos apontam que um clima escolar mais positivo, ele é sim mais promotor de aprendizagens, né? E ele é também mais promotor de desenvolvimento no sentido de relações mais positivas e de sensação de bem-estar. Porque o clima é esse conjunto de como a gente percebe e o que a gente espera e como que a gente age naquele ambiente. Porque a partir do que a gente percebe, do que a gente espera, a gente também vai organizando nossas ações. Então, sim, um clima escolar positivo, ele tem uma importante dimensão na relação família-escola, apesar de não ser a única, né? A gente sabe que é um conjunto. E vocês foram falando, né? Eu acho que quando você traz a questão da democracia, de famílias diferentes, e aí se encontram naqueles espaços, é importante a gente pensar isso, que, assim, pessoas diferentes, quando elas vão se encontrar, crianças, adolescentes, famílias, vai existir conflito. Sem dúvida. Né? Assim, saber que o conflito vai fazer parte da escola também é uma coisa importante para a gente, porque faz com que a gente entenda que o conflito faz parte. O que a gente faz para lidar com o conflito? Ou a gente continua dizendo, a gente não quer que os conflitos aconteçam, ou seja, a gente quer que as pessoas sejam iguais, será? Né? Mas não, o conflito vai existir. Agora, o que a gente faz, né, enquanto gestão, enquanto família, para lidar com o conflito e como que a gente aprende a lidar usando o diálogo ao invés da violência, para resolver as situações que a gente tem. Então, acho que foi a Cristiane que falou da importância dessa comunicação, né? E a Cristiane também falou da importância da não violenta. Isso, e você falou da comunicação não violenta. A importância da gente, enquanto escola e enquanto família, começar a pensar nessa comunicação que seja mais construtiva, né? Como que a gente faz uma comunicação, a gente costuma dizer que constrói pontes ao invés de muros. Então, quando eu chego e eu quero comunicar algo que é importante para mim, sem deixar de considerar o que é importante para mim, mas também considerando o ponto de vista do outro, esse equilíbrio, né, na comunicação. Então, isso tudo é estudado, isso tudo a educação já tem novas formas, e isso pode ser também estudado com as famílias. A gente tem casos de escolas que fazem processos de trazer as famílias para estudarem juntos, para associação, né, em que estudam juntos e pensam juntos sobre temas, talvez em momentos que sejam mais pertinentes para as famílias, porque essa ideia da família, né? Tem uma autora que ela discute essa ideia da família ideal e a família real, né? Então, esse ideal de família que muitas vezes está montadinho na nossa cabeça, não
não é a família, não corresponde às várias famílias que a gente tem, né, hoje, inclusive, os vários formatos de família e, inclusive, as várias possibilidades e contextos da nossa família, do nosso território. Então, é conhecer, às vezes mandar uma mensagem para um aviso, vendo, gente, qual que é o melhor dia para reunião? É uma coisa que parece simples, né, mas que quando a gente escuta, esse aqui é o melhor dia, talvez esse semestre a gente faça num dia, no outro faça no outro, porque a gente consegue pegar mais, né? Famílias que não poderiam vir por causa de horário, ou fazer esse movimento de informar, veja, você tem direito de ir à reunião da sua criança, isso é um direito seu, você pode conversar no seu trabalho. Então, é esse processo de entender que existe caminhos através da comunicação e da escuta das famílias. E também, às vezes, perguntar sobre o que vocês querem. O que é que vocês querem aprender? O que é que vocês gostariam que a escola trouxesse para vocês? Porque, às vezes, a gente acha que sabe, né? Ah, não, a família está querendo tal coisa. Mas se a gente pergunta, às vezes é mais fácil das famílias virem porque o interesse partiu delas, né? Daquele tema e tal. Então, essas escutas assim, iniciais e essas trocas que são bem importantes. E essa família que é real, né? Quais são as nossas famílias? Até porque a gente conversava aqui num outro podcast até sobre esse aspecto que eu acho que você, né, como diretora em sala e você como mãe também, vive muito isso, esse ideal de família que a gente tem do comercial de margarina, pai, mãe e filhos, não existe, aliás, no Brasil faz muito tempo, porque as famílias brasileiras normalmente são chefiadas por mulheres, e muitas mulheres sem companheiros ou companheiras, mães solos, né? Então, é um núcleo familiar que realmente só existe nesse ideal. Né? E aí, volto a falar sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante, né? O quanto a gente lidar com o diferente do nosso faz parte desse desenvolvimento enquanto sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais empática. Lá na escola, em todas as escolas pelas quais você já passou, você percebia isso também, desses núcleos familiares diversos? Eu conversei uma vez com a professora que me falou que tinha uma pessoa que fazia, por exemplo, passava na reunião de 3 crianças diferentes, que nem eram da família, mas que era ali da comunidade, meio que todo mundo se ajudava. Como é que você percebe isso? Assim, essa configuração diversa, ela existe a cada dia, né? É mais ampliada essa diversidade, e eu acho que esse é o caminho mesmo. E a escola aceitar isso, assumir isso como o novo ideal, né? Essa diversidade toda. E se eu puder fazer só um parênteses em relação a isso, mas eu acho importante, uma coisa que tem mudado e a gente precisa evoluir também, e algumas famílias têm certa resistência, é a questão, né, que a gente viveu até recentemente, essa feminização do magistério, principalmente na educação infantil, né? As crianças eram cuidadas por mulheres, né? E aí vem do quê? Porque a creche foi criada num primeiro momento para as mães trabalhadoras, né? Então são duas coisas assim que a gente tenta na escola, com amor e firmeza, reeducar as famílias. Olha, primeiro, né, a creche, ela tinha esse objetivo de cuidar, né, porque não tinha também esse caráter educativo, né? Hoje não, a gente assume isso como educação e cuidado, né? Nossa tarefa é educar e cuidar. Mas assim, antes não era, né? A creche é um direito da criança, a educação infantil é um direito da criança. Então, assim, às vezes a criança fica doente. Ai, mas eu preciso trabalhar, eu não tenho com quem deixar minha criança doente, mas a escola também não pode ficar com uma criança doente, porque a gente tem que pensar nesse coletivo, claro, né? Mas a questão da feminização, principalmente agora, a partir de janeiro, foram convocados muitos homens para trabalhar como agentes de educação infantil. Né? O que é positivo. Muito. Porque o homem, né, ele não tem essa função, ele não tem esse papel, ele não pode desempenhar o cuidado com o bebê, né, com a criança pequena. E a gente, assim, sente uma resistência da família para entender isso, que ali também é o lugar do homem. Aí a gente fala, poxa, mas a gente, né, mulher, luta tanto para conseguir um destaque, para conseguir se inserir no mercado de trabalho, que muitas vezes, né, algumas funções são consideradas de homem, né, e a gente não está dando essa contrapartida, né, então, assim, eu acho que é um avanço muito grande, muito bom para a gente ter essa diversidade, né, mas as famílias aí também precisam
né? Compreender que isso é positivo. Eu acho que é um novo processo. Um novo processo. Porque, de fato, até nas faculdades de educação, normalmente Sim. a maioria... Eu lembro, não era magistério que chamava antes, que tinha uma escola de... Normal, Não, né? mas quem fazia... eu não vou lembrar, aqui em Campinas, não sei se em todo lugar tinha, mas... Cefam. Eram mulheres. É. Eram mulheres, né? Então, eu acho que é um avanço, sem dúvida, porque a gente tem buscado que a nossa sociedade seja mais igualitária e precisamos dividir os cuidados com os homens, né? Também é obrigação deles, mas acho que é um processo, é uma mudança, na sociedade, como tantas que estão acontecendo, né? E aí eu queria ouvir a Cristiane também, para falar lá do outro lado, né, Cristiane? Assim, de todas essas mudanças, dessas famílias. Como é que vocês se relacionam lá na comunidade escolar do seu filho, entre as famílias? Eu queria falar um pouquinho da questão da comunicação não violenta, né? Por favor. Porque já teve situações em que realmente você chega alterada, porque são situações que você não espera que aconteçam. E quando a gestão está preparada para te ouvir, ela consegue apaziguar e a situação consegue se resolver. Administrar, né? Porque muitas das vezes a gente chega com uma situação que não era esperada. Então, quando ele consegue sentar, te ouvir e mostrar um outro lado, porque muitas das vezes a gente só consegue ver um lado. É verdade. Né? E quando ele consegue mostrar, você está olhando só para frente, ele consegue mostrar ao seu redor de todo o contexto da situação, né? E isso ajuda muito. E quando a escola consegue isso, acho que a gente também consegue que essa parceria continue. E aí a gente, se de repente você veio numa situação em que você estava estressada ou até de forma não muito agradável, e você começa a repensar isso, de como você vai chegar na escola numa próxima vez, né? E eu acho que é isso. E quanto a contexto de contato com as outras famílias, eu sinto um pouco de falta disso. É mesmo? Né? Eu, como mãe de uma criança atípica, normalmente nas reuniões bimestrais, não me sinto incluída. É uma realidade. Porque, principalmente no Fundamental 2, o professor ele quase não tem contato, porque ele tem um professor auxiliar, então ele acaba ficando mais no cantinho. Então, assim, eu acho que essa parte da inclusão com as famílias, ela poderia ser trabalhada num maior contexto, de alguma forma diferente. A gente poderia pensar nisso diferente. Eu acho que é mais um processo. Estamos falando de muitos processos, né? Porque eu acho que a gente avançou, me corrija se eu estiver errada, porque é o teu lugar de fala, mas acho que a gente tem avançado, ainda que a passos muito pequenos, no que se refere à inclusão, né? A gente sabe que até bem pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência, crianças com deficiências, muitas vezes nem iam para a escola, né? Não tinham o seu espaço. Eu acho que a gente está adquirindo isso, mas não é fácil, né? O processo é um processo que é lento e que demanda de todo mundo, né? De você, mãe atípica, eu que não sou mãe atípica, vocês que são profissionais da educação, de todos nós, esse trabalho de entender e de acolher, né? Mas é um processo. Teve uma coisa interessante. No último bimestre, eu senti que o material não estava sendo adaptado, né? Os professores não entenderam qual era a função do material adaptado. E eu questionei com a direção e eles me chamaram num TDC. TDC, me conta o que é um TDC. É uma reunião dos professores onde eles se encontram para... São orientados. É um trabalho docente coletivo, é um tempo pedagógico. Então, seria o HTPC no estado, que é horário de trabalho pedagógico coletivo também. É uma reunião semanal que faz parte da carga de trabalho do professor. Que o orientador pedagógico está. E eu consegui ir lá na escola, mostrar para eles o que eu esperava do material adaptado. Eles colocaram as dificuldades. E hoje eu acho que o trabalho está acontecendo. Então, eu acho é o diálogo. É conseguir chegar até a escola, ela entender que eu precisava explicar e não deixar eu como a mãe chata que está exigindo algo que não é alcançável para eles. Que é o direito, né? Que é o direito, né? E que de repente eles não estavam conseguindo entender o que eles poderiam fazer. Porque mesmo o Enzo não sendo um autista verbal, ele pode e consegue aprender de outras formas, mas consegue. Isso que você falou e um pouco do que a Elvira falou, que é um pouco, porque isso é um conflito. É que a gente hoje, até por conta desse país tão polarizado, a gente entendeu que conflito é guerra, né? Que a pessoa
vira um adversário e um inimigo. E, na verdade, os conflitos servem exatamente para isso. Para a gente refletir sobre o que está acontecendo, ouvir e ver no que pode evoluir, né? O conflito faz parte da evolução, né? Então, eu acho que eu trouxe aqui no podcast também a Andréa Werner, que é deputada estadual, e ela é uma mãe de um menino que, inclusive, é xará do meu menino, tem a mesma idade, do Theo. O Theo dela tem 15 anos, assim como eu, e ele é autista. E ela contando que ela passou por um grande processo também de busca, e hoje o Theo dela vai na rede municipal também, mas não é aqui em Campinas, é em Vinhedo, e que lá foi o lugar onde ela conseguiu ter essa abertura de diálogo e de conversa, que, claro, também foi um processo, e que hoje ela entende que os materiais estão sendo adaptados e que ele está aprendendo do jeito dele, diante da necessidade dele. Então, isso que pode virar um conflito no sentido negativo é uma oportunidade de diálogo, não é? Acho que sim. Então, a gente precisa ter esse exercício, né? É isso. De falar e o outro ouvir sem julgar. Isso, de né? escuta. Então, né? é escutatória, né? O que você precisa nesse momento, né? Então, se a mãe chegou nervosa, calma, quer uma água, quer sentar. Assim, desse jeito, a gente não vai conseguir conversar hoje, né? Então, a gente já baixa ali a ansiedade um pouquinho da família. Então, né, a gente, é o que eu falo, a gente precisa estar sempre aberto, né, para ouvir essas demandas, porque se está incomodando, tem algum sentido para a família. Às vezes também não é nem por maldade que a gente, né, que a escola não estava adaptando, Sim. ou por, né, Também tem as omissão. dificuldades, Omissão né? a gente também tem um lugar específico aqui, né, de Campinas que, né, faz muitos materiais adaptados, que é o CEMAPA, né? Então, assim, tem elementos para isso. Bom, é isso. Tem elementos para onde a gente busca. Mas eu acho que a gente precisa, então, né, sempre colocar, olha, a gente cresce nesse conflito, né? Se tá tudo ali bom, as mil maravilhas, né, Não a gente vai evoluir. não vai evoluir. Então, assim, a gente cresce um pouquinho com as dores da vida, né? Sem dúvida. Então, acho que Tem uma exercício. dimensão, né, construtiva. O conflito, ele tem uma dimensão construtiva que é bem importante. O que é ruim, que deixa a gente com essa sensação de que o conflito é ruim? Quando existem uma quantidade de conflitos absurda, eles não se lida com eles são colocados embaixo do pano, né? Não, isso aqui não, isso aqui. E aí aquela coisa normalmente ela vai crescendo. E quando esses conflitos eles são intensos, frequentes e frequentemente desrespeitosos, isso é complicado de se lidar. Mas à medida em que a gente entende que alguém pode ter uma opinião diferente, como ela falou, às vezes a gente chega e não tá vendo, a gente só tá vendo o nosso, não tá vendo o que tá o todo. Então vem alguém e te mostra o todo, mas sem deixar de reconhecer o seu. Que é importante, né? Porque é legal você mostrar pra pessoa o todo, mas também dizer, mas eu tô entendendo o que você tá me trazendo. Claro. Eu entendo que você tá nervosa porque aconteceu isso, isso e isso. De fato, isso é muito difícil. Então, eu reconheço o seu sentimento. Eu digo o que você sente, você tá com raiva, ó, tá tudo bem, você tá com raiva, mas veja, isso aqui, olha, né? E a gente vai conseguindo trazer esse processo de ampliar o olhar a partir da comunicação. Quando você trouxe a escutatória, eu lembrei, né, do texto do Rubem Alves que fala isso. Nós não somos ensinados a escutar. A gente quer sempre falar, ou quer sempre achar que o que a gente vai falar é mais importante do que o outro está falando, né? A crônica que ele... Não sei nem se é uma crônica, mas o texto que ele traz é um pouco por aí. Ele vai falando que a gente não é ensinado a escutar e a gente sempre acha que o que a gente vai falar é importante. A gente, às vezes, está ouvindo o outro, mas já pensando no que a gente vai falar em cima do que o outro está dizendo pra gente. Porque a gente está sempre nessa defensiva, coisa, né? Nessa defensiva. E a escuta, como a gente chama, escuta ativa, né? De quando alguém tá com problema, quando alguém tá com raiva, quando alguém tá nervoso, é uma escuta em que eu acolho, reconheço os sentimentos da outra pessoa, faço com que ela perceba que eu reconheci, isso serve pra criança, isso serve pra adulto, né? Reconheço, você tá com raiva, tô vendo, você tá chateado por isso, isso e isso. E aí a gente então pensa em como encaminhar juntos. Às vezes pode ser naquele momento, às vezes precisa um tempinho maior para poder conseguir, né, respirar um pouco e continuar a conversa. Então, são esses processos, né, de escuta, de acolhimento, que fazem parte da escola e que também podem ser feitos com as famílias, podem ser feitos com os estudantes, com os profissionais de educação, porque às vezes pode acontecer o contrário, a mãe chega e o profissional tá ali num dia terrível, né, e aí é aquele momento de também pensar, não, eu talvez não esteja num dia bom para fazer esse atendimento agora, passo para alguém que esteja, porque naquele caso ali eu sou servidor público, né? Então eu passo para um outro para poder fazer aquele atendimento. É esse reconhecimento também. Mas isso é a gente entender a escola para além da dimensão do conteúdo que é dito como
essencial. Porque, veja, se a gente só acha que a escola serve para ensinar, a gente não tem tempo para falar de formação, porque para que um professor e um diretor saiba como escutar, precisa ter formação. E a gente precisa de políticas de formação. E a gente precisa de políticas que pensem a convivência. Só que se a gente acha que a escola não é para isso, então a gente não tem nada disso, desde as políticas, né? Então é um processo que ele é maior do que só a escola não está querendo fazer, né? É um processo muito maior, é um processo que vai contra a corrente do que a sociedade normalmente competitiva. Tem que saber mais, meu filho tem que ser melhor, tarará, tá dizendo. Esse processo é um processo de contracorrente e é um processo que é difícil, assim como a CPA. A CPA é um processo de contracorrente porque você avaliar internamente como está a instituição e olhar para a sua escola junto com as pessoas que fazem parte da escola e não para os índices. É para o que é que a gente pode melhorar aqui. É um movimento de contracorrente e não é fácil, porque a gente não está acostumado, né? Assim como a democracia, apesar de vivermos em uma, não estamos acostumados com os espaços democráticos, a fazer parte desses espaços democráticos. E ela precisa ser sempre defendida, né? Tudo isso, tudo que a gente conquista está conquistado, mas não está posto. A gente vai precisar defender sempre, né? As nossas conquistas, a gente demora para conseguir, quando consegue falar, não dá para relaxar. Você vai ter que continuar defendendo. Elvira, você falou que são 8, fiquei curiosa. 8, como é que você chama? Dimensões do clima Quais escolar. São? Então, tem a primeira dimensão, que é a relação com ensino e aprendizagem. A segunda dimensão, que é a dos conflitos e relações interpessoais. A terceira, que é das regras. A quarta, que é da intimidação, que tem a ver com bullying. Intimidação sistemática, bullying e outras violências intimidatórias. A quinta, da família. A sexta tem a ver com infraestrutura. A sétima, relações docentes com o seu próprio trabalho, porque é um questionário que ele ouve também só os profissionais, né, da educação. Então, é da relação dos docentes e dos gestores com o seu próprio trabalho. E a oitava é a relação com a gestão escolar. Como a gestão conduz as formas democráticas ou não. Então, são essas 8 dimensões. A gente falou 8, para a gente ver o quanto é amplo e quanta coisa está envolvida, né? Muita coisa envolvida. As crianças, por exemplo, quando elas respondem esse questionário do clima, elas não respondem sobre gestão nem sobre relação de trabalho. Elas respondem até a infraestrutura. Porque a infraestrutura do espaço, ela também diz sobre como eu me sinto naquele espaço. É um espaço que está limpo, é um espaço que está... eu me sinto apertada, é um espaço que... Então, tudo isso influencia nessa sensação de bem-estar ou não naquele espaço escolar, né? Muito bem, estamos encaminhando para o final. E aí eu gostaria muito que vocês fizessem as suas considerações finais. Começamos com a Cristiane. Ai, meu Deus. Mas começou por mim. Você também agora? A gente tá bom. Então vou eu, Vira. Vai, Elvira. Tá bom. Se a Cris quiser falar também, estamos aqui. Quer começar, Cris? Eu acho que é super importante a gente lembrar que não que nem você falou que a gente tem um lugar onde faz as adaptações, faz tudo, mas a gente precisa primeiro que o professor esteja preparado. Eu acho que é o primeiro caminho. O professor, ele tem que ter preparo. E eu fiz um lápis, dei para os professores, que incluir é um ato de amor. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você estar bem e amar o que você faz, né? E aí a inclusão vai acontecer. E preparo. Eu acho que assim, a gente briga muito, eu briguei muito. O Enzo tem diversas ordens judiciais, tudo, porque as coisas só acontecem muitas das vezes quando a gente obriga. E com luta. E com muita luta. Muita luta. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que hoje a gente precisa que os profissionais consigam entender melhor, se preparar melhor. E aí ele vai entender e o material vai estar disponível, vai ficar mais fácil. Muito bem, Cris, muito obrigada, viu, por ter compartilhado tudo isso com a gente. Obrigada mesmo. Eu vi. Ela quer ficar no meio. Ah, não, você queria no meio. Então tá bom. Então a Cristiane. Não, gente, pegando o ganchinho da Elvira, né? Essa questão das dimensões todas, né? Com certeza, né? Tem pesquisas que mostram o quanto uma escola bem cuidada, né? Esteticamente, bem, influencia no sentimento de pertencimento, no desejo de cuidado, né? E aí das crianças e das famílias. Acho que uma coisa assim, né, também fundamental é não esquecer do caráter humano. Estamos lá para quê? Para nos relacionarmos, né? E aí relações variadas entre criança e adulto, né? Adulto. Então, assim, não esquecer dessa amorosidade que tem que permear nossas ações. É difícil,
né? A gente precisa aí se formar sempre mesmo. Inclusive, nessas questões psicológicas, vamos colocar assim, né? De inteligência emocional, por exemplo, como que a gente age, né? Em determinada situação, porque a gente precisa, assim, né? Para além da formação técnica que a gente tem, essa formação humana, né? Eu acho que é muito importante. Eu amo o que eu faço, então, assim, acho que eu tô no caminho certo, né? Nesse percurso, porque não é fácil mesmo, mas quando a gente gosta, quando a gente ama, quando a gente valoriza, eu sou muito grata também por estar onde eu estou, já estou há 10 anos, como eu falei, então assim, eu sou muito feliz onde eu estou e nessa construção, né, da equipe, com as famílias, porque esse vínculo, o fato de você estar há muito tempo numa escola, você conhece as famílias, eu tenho famílias lá, de quando eu entrei, 2013, e que aí tiveram mais filhos e voltaram. Então, assim, é muito boa essa comunicação, né? E o acolhimento sempre também. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Tudo isso com a gente. E você, Elvira? Eu acho que para fechar é reforçar essa ideia, né? Acho que tanto as duas Cris agora falaram da importância da formação, e a gente sabe da importância da formação, da valorização docente, né? Da valorização profissional, para que a gente possa ter tempo para fazer formação, né? Para que a gente possa ter tempo para se dedicar também aos estudos. Isso é bem importante. Pensar nessas políticas que olham para além dos conteúdos mais ditos, né, de escola socialmente, né, formais, mas olhar para essas dimensões, e quando a gente traz da convivência, do desenvolvimento socioemocional, do desenvolvimento das relações interpessoais, olhar para isso nesse processo de formação das famílias, formação de professores, formação dos estudantes, para pensar sobre isso, e pensar essa relação da parceria da família e escola como uma construção. Ela não vai estar dada, ela não vai ser uma coisa assim, está posta, chegamos, já temos uma ótima... Não é assim, né? É uma relação que é construída. E vai ser de um jeito, pode ser que na minha escola seja de um jeito, na escola da Cris seja de outro, minha, né? Na nossa escola seja de um jeito, mas assim, existem alguns caminhos, a gente não tem receita pronta, mas a gente tem alguns caminhos que eu acho que a gente foi falando aqui, uma escuta qualificada, um acolhimento, um respeito de ambas as partes, é o que a gente espera, né, dessa relação. E isso é construído, também não é dado, né? É um movimento. Às vezes a gente chega na escola, é uma escola que a gente chega novo, e a gente não... As pessoas estão habituadas a uma outra forma de lidar, então vai se construindo, vai se mostrando, é um processo, né? Para que a gente possa ter mais instituições que escutem, que acolham, que tragam a família mais para dentro da escola para participar, para tomar decisões, porque isso faz com que a família se sinta pertencente, assim como a gente também tenha famílias que queiram estar mais dentro das escolas, que possam também, né, por condições contextuais diversas, estar mais dentro das escolas também. Então, é um processo, é construindo, eu acho que sem deixar de reconhecer as dificuldades, que a gente sabe que elas existem, mas sem deixar de fazer, continuar fazendo para que esse processo continue avançando e a gente tenha uma escola mais democrática e que a gente reforce a nossa democracia desde a escola, né? Porque a gente precisa, como você falou, continuar lutando para que ela seja reforçada. Muito obrigada também, Elvira. Muito obrigada às duas Cris que estiveram aqui conosco. Obrigada, Elvira, também pela sua presença. E esse foi o podcast Vamos Conversar da Educa TV. Agradeço pela sua companhia, pela sua audiência e peço que você continue acompanhando a nossa programação aqui no canal 12.2 para Campinas e as 49 cidades aqui da nossa região. Siga a Educa TV também nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até semana que vem. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.